Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada agora, todo mundo por gentileza, no Isaías 60, versículo 22. Deus me deu uma palavra, e eu queria pregar para você hoje sobre a questão de você conseguir ultrapassar a barreira do tempo, que é pouca gente que consegue, de você conseguir ser uma pessoa resiliente e resistente. Por que eu preciso de resistência? Por que eu preciso de resiliência para ultrapassar a barreira do tempo? Porque nem tudo aquilo que Deus me promete e promete para você vai ser na hora. E se você não for uma pessoa boa de paciência, se você não for uma pessoa boa que tem paciência, você vai acabar perdendo o que Deus te prometeu. Olha só o que diz esse texto na Bíblia Sagrada de Isaías 60, versículo 22. Ele fala assim, atenção agora, hein? O menor virá a ser, sublinha essa palavra, virá a ser. O menor virá a ser 1000 e o mínimo um povo grandíssimo. Então Deus, ele promete coisas para mim e para você que virão a ser. Aquilo ali vai se tornar, um dia vai acontecer. Só que ele fala isso para nós e nós não estamos ainda preparados para aquilo. Então ele vai me prometer algo, ele vai revelar algo para mim, para você, e depois ele vai tratar de preparar a base. Pastor, por que Deus não prepara a base antes e depois ele me promete? Não, Deus não trabalha assim. Deus, ele trabalha, ele te promete, e ele faz promessas para as pessoas que não têm capacidade para aquilo ainda, e depois ele trata de te preparar. Então Deus está dizendo que o menor virá a ser 1000, hoje não é nada, mas o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo, ponto, atenção, eu o Senhor, o que diz agora aí? A seu tempo o farei prontamente. Então Deus vai fazer no tempo dele, e quando chegar no tempo dele, ele faz na hora. Só que até chegar esse negócio que ele vai fazer prontamente, pode demorar. Então quando Deus mete a mão para fazer algo na minha vida e na sua vida, é rápido, papum. O que pode demorar é ele te prometer e até isso se concretizar. Mas no dia que ele faz, é na hora, é prontamente. Tanto é que a Bíblia Sagrada fala, no Abacuque capítulo 2, versículo 3, vai aparecer para você nos monitores aqui também da igreja. Abacuque 2:3 fala assim a Bíblia Sagrada, porque a visão é aquilo que Deus nos dá além dos olhos. Deus nos deu a vista, e depois com o passar do tempo, ele não vai nos dar só a vista, ele vai nos dar visão. Visão é uma amplitude de entendimento do que ele quer para você na sua vida, daquilo que está para acontecer. Visão é uma coisa que está para acontecer, que ele vai te mostrar, porque a visão ainda para um tempo. Olha a palavra tempo de novo, você vai encontrar muito isso na Bíblia Sagrada, muito sobre essa questão de tempo. E quando leva tempo, você tem que ter paciência. Quando fala de tempo, fala de processo. Quando fala de tempo, fala de esperar. Ele diz assim, porque a visão ainda por um tempo determinado, e até o fim falará, ou seja, Deus vai confirmar para você várias vezes, ao longo daquilo que ele te prometeu, ele vai continuar falando. Ele vai falar uma, vai falar duas, vai falar três, ele vai te mostrar que você está no caminho. E diz assim, a visão ainda é tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá, ou seja, Deus não volta atrás. E se tardar, o que diz aí? Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então mais um texto que você está lendo na Bíblia Sagrada, que o que Deus te promete não é do dia para a noite. Ele promete e depois ele te prepara. E nesse momento você tem muita fé. Você não sabe como é gostoso, quer dizer, você sabe. Quem já recebeu algum dia aqui na igreja, ou lendo a Bíblia Sagrada em casa, ou escutando uma pregação, seja onde for, Deus te prometeu e falou algo forte no teu coração. Quem já aconteceu isso? Queima ou não queima o nosso coração? Na hora você sai da igreja exatamente desse jeito. Você sai alegre, você sai feliz, você sai com uma confiança a qual você nunca teve. Você diz, nossa, que palavra, glória a Deus, recebi, Deus falou comigo. De repente até em relação a alguma coisa você estava orando. Você estava orando a respeito de algo e disse, Deus me dá uma palavra. E Deus te deu aquela palavra, teu coração queimou, você ficou muito feliz, alegre e tal. Aí você começa a orar. Olha o que diz em Hebreus 10, versículo 35 sobre isso. Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então ele está dizendo que quando você recebe uma promessa, você tem confiança dentro de você. Você tem aquela certeza, você tem aquela fé. Só que ele está dizendo que isso pode ser rejeitado. O que é rejeitado? Olha como é que funciona. Você vem para a igreja, recebe a palavra, você sai cheio de fé. Só que com o passar dos dias aquilo não se cumpre. E aí você começa a entrar em enquete.
você começa a entrar em questionamento mental. Pô, caramba, Deus falou aquele dia comigo, por que não aconteceu? Eu orei, Deus falou comigo, eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Aquela pregação foi toda para mim, encaixou como se fosse uma luva. Meu Deus, o Senhor falou comigo e tal, tá ok. O que aconteceu? Aquilo não aconteceu. Não rejeite a tua confiança, porque não aconteceu na hora. Por quê? Porque ela tem grande, sublinha a palavra grande, que daqui a pouco ela vai fazer muito sentido para ti. Porque tem grande e avultado galardão, tá? Sublinhou aí na tua Bíblia? Beleza. Próximo versículo fala assim, ó. Porque necessitais de paciência. Então, novamente comentando com você e falando. Deus te dá uma palavra, veio a confiança no coração. Aquela confiança não pode ser rejeitada, porque ela vai te trazer uma recompensa, um galardão muito grande. Só que a Bíblia diz que eu preciso de paciência, eu necessito, não é uma opção. Tem coisa na minha vida que não é opcional, é uma necessidade. Você vai ter que ter paciência. E aí diz assim, ó, porque necessitais de paciência para quê? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançais a promessa, possais alcançar a promessa. Então, novamente, tem coisas na minha vida, na sua vida, que ainda não estão concretas à vontade de Deus. Ele vai ter que fazer processos em você ainda. Então é como se Deus tivesse te dado a planta, presta atenção em mim. Deus te deu a planta, mas não tem nada concretizado ainda. Então o que ele vai fazer? Ele te deu a planta. Depois da planta ele vai começar com a base, ele vai te preparar, ele vai preparar você para aquilo ali. Isso pode levar anos. Aliás, eu já ouvi falar pelos engenheiros, não sei se tem algum engenheiro aqui na igreja hoje, mas o que mais demora para ser feito é a base. Diz que depois a construção é muito rápida, mas a base demora bastante. E a gente muitas vezes não tem paciência para se preparar para aquilo que Deus quer dar. E a gente se perde aí. Então ele está dizendo aqui, ó, próximo versículo 37. Porque ainda um poucochinho, olha a matéria de hoje. O que diz aí de novo? Um poucochinho de quê? Tempo, de novo. Ó. Porque um poucochinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. E é isso aqui que eu quero pregar para você hoje. Presta atenção. Mas o justo viverá da fé. Então o correto é você permanecer na fé. O correto é você permanecer naquilo que Deus te disse. E ele diz, o justo viverá da fé se ele recuar. Se daqui a pouco entrar aquelas bobeiras na nossa cabeça, acho que não era vontade de Deus, acho que Deus não quis, o que adianta, eu vou na igreja, escuto a palavra, não acontece nada. Essas coisas, quem já pensou essas besteiras? Eu vou na igreja, não funciona, o pastor prega, fala comigo, mas parece que depois não se concretiza, sabe, não sei o que adianta, sei lá, eu acho que eu vou parar. Essas besteiras passam na nossa cabeça. E ele está dizendo, ó, o justo viverá da fé, vai ficar firme, enraizado naquilo que Deus falou. E diz, se ele recuar, Deus está falando, a minha alma não tem prazer nele, não dá mais para voltar, você tem que ficar firme. Tá, então você entendeu, olha para o pastor, entre Deus falar contigo, ele cumprir o que Deus falou contigo, pode demorar. Tem vezes que não. Tem vezes que é rápido, Deus falou contigo, já acontece. Mas tem vezes que demora. E quando demorar, você vai ter que ultrapassar a barreira do tempo. Porque as coisas não são no meu tempo, nem no seu tempo. São no tempo de Deus. E eu queria te mostrar isso agora na Bíblia. Abre em Lucas capítulo 1, agora você vai entender bem, porque eu vou usar um exemplo bíblico. E tem coisas que não são brincadeira, não é do dia para a noite. A maioria das pessoas se chateia, se magoa, fica ferida. Diz, isso aí não funciona, esse negócio de Bíblia, não funciona esse negócio de Deus, de Jesus. Isso não funciona. Se era para ter funcionado, eu já teria recebido. Por que está demorando tanto? Entra esses questionamentos do demônio na nossa cabeça. Vem uma dúvida tremenda no nosso coração e a gente para. Olha só um exemplo claro do que eu estou pregando hoje. Claro, o que eu vou pregar agora é claro. Zacarias e Isabel. Quem já ouviu falar desse casal na Bíblia Sagrada? Já ouviu falar deles, Zacarias e Isabel? Olha como é que é esse casal. Diz que eles eram ambos, os dois. Não era julgo desigual. O que é julgo desigual? Uma pessoa muito de Deus dentro de casa e o outro meio perturbado. Isso é julgo desigual, já não vai dar certo. Está dizendo que os dois eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Pensa um casal que você queria conhecer. Um casal que se você fizesse qualquer coisa errada, ele ia te repreender. Um casal que viveria falando a palavra de Deus para você, que viveria orando. Se enxergava esse pessoal, eles queriam orar, eles queriam buscar Deus. Era um pessoal irrepreensível, que andava na linha, santos. Eles não se envolviam com as coisas do mundo, pessoal de Deus. Só que tinha um problema.
Olha o que diz o próximo problema. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então eles tinham vários problemas. Quando você lê assim, você lê isso aqui inserido na sociedade que nós temos hoje. Na sociedade que nós vivemos, não ter filho não tem problema. Estou certo ou estou errado? Quem conhece casais que não querem ter filho? Você não conhece um monte de casal que não quer ter filho? E não tem problema. Só que eu vou te inserir na sociedade da época. Quem naquela época não podia ter filhos, era encarado como se tivesse uma doença terminal. Quem já viu algum dia uma pessoa com uma enfermidade terminal ou com algum problema muito sério? Quem já viu? Como é que você olha para a pessoa? Você não olha assim, ó, nossa, coitado. Você não faz, muitas vezes você não consegue nem segurar a tua cara. Você olha para a pessoa e diz assim, ó, coitadinho. Então, era assim que eles eram vistos. Eles eram vistos como coitados. Eles eram coitados. Quer que eu piore a situação deles? O Zacarias, ele era sacerdote, era um pastor que nem eu. Imagina um pastor pregando o evangelho de cura com uma doença terminal. Você imagina o pastor Maico aqui em cima do altar, careca, sabe, magro, pálido, quase morrendo e pregando. Jesus de Nazaré, ele cura. Você ia dar bola para mim? Como é que você me olharia? Como é que ele prega a cura e olha o jeito que ele está vivendo? Por que Deus não cura ele, caramba? Então era assim que Zacarias e Isabel estavam vivendo. Eles pregavam Deus, eles eram servos de Deus, só que todo mundo olhava para eles como amaldiçoados. Amaldiçoados que Deus não operava na vida deles. O que poderia acontecer? E tem mais um agravante além, pior desse ainda. Quando ela era estéril, quando descobriram que ela era estéril e que ela não podia ter filhos, ela era nova ainda. Só que agora ela já era avançada em idade. Ou seja, é como se já tivesse acabado o tempo deles. Não tinha mais o que ser feito. E o que eles poderiam ter feito? Se desviado, se afastado de Deus, se afastado da igreja. Mas o que me chama a atenção nesse casal é o seguinte. Atenção todo mundo. Versículo 8. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, acompanha. Segundo o costume sacerdotal, você lê comigo. Coube-lhe em sorte entrar aonde? Entrar aonde? No templo do Senhor para oferecer incenso. Quando uma pessoa passa muito tempo sem receber alguma coisa de Deus, que você já orou, e até Deus já falou contigo pela palavra, mas você não recebeu, qual é o primeiro lugar que as pessoas deixam? A igreja. Quem falou a igreja? A primeira coisa que as pessoas deixam, o que é? Eles não deixaram. Primeira coisa que a pessoa se magoa é sair da igreja. Eu fui lá, orei, passei um tempo lá, busquei. Olha, até tem um pastor bom lá. Tem um pastor que prega uma palavra legal lá. Paulo, ele prega, fala contigo, sabe? Mas não acontece nada. E aí eu saí daquela igreja. Tem pessoa que chega ao ponto pior. Não só sai da igreja, como abandona Deus. Esse negócio de Deus não funciona. Eu fui lá, sabe? É um negócio que mexe contigo, sabe? É um negócio que mexe contigo, sabe? É um negócio que você vai lá, sabe? Mas não sei, eu acho que nada a ver esse negócio. Nada a ver. Por quê? Porque foi passando o tempo e o que Deus falou contigo, ou aquilo que você orou, não funcionou. Entre aspas, não foi no teu tempo. E você não conseguiu resistir. Você não conseguiu esperar. Você não conseguiu aguardar o tempo de Deus. Só que Zacarias e Isabel continuaram servindo a Deus. Quem quer saber por que eles continuavam servindo a Deus, levanta a mão que eu falo agora. Porque a gente tem que servir a Deus não por aquilo que Deus nos dá, mas servir a Deus por aquilo que Ele é. Então, ainda que eu não tenha recebido aquilo que eu orei, ainda que eu não tenha recebido aquilo que Ele me prometeu, eu vou continuar servindo a Deus. Só que tem um problema na gente, a gente engaveta o negócio. Como assim engaveta? Quando você começa a orar muito por uma coisa que Deus te prometeu na palavra, você coloca foco naquilo e ora. Quando não acontece, qual é a nossa tendência? Engavetar. Só que foi você que engavetou. O que Deus te prometeu nunca vai ficar engavetado. O que Deus falou contigo pela palavra nunca vai ficar engavetado. Você engaveta. Você que coloca na estante espiritual da tua vida e esquece. Só que eu te peço uma coisa, tudo bem, você deixou de lado, lá no caso do Zacarias e a Isabel, a gravidez, mas não deixe de lado vir à igreja e nem buscar Deus. Aí ele continuou sendo sacerdote, você viu aí? Que ele continuou na igreja, ele continuou servindo ao Senhor. Não deixou de ser servo de Deus, porque ele amava a Deus. Olha o próximo versículo agora. Não, 11. Então, no dia que ele estava lá na igreja, servindo a Deus,
um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Quando o anjo está em pé, significa que ele está pronto para fazer. Quando ele está à direita, significa bênção. Isso Zacarias sabia muito bem. Quando o anjo está sentado, ele só quer entregar um recado. Quando o anjo está em pé, é que ele vai operar. Se está à direita é bênção, à esquerda é juízo. Então Zacarias, como sacerdote, sabia de tudo isso. E presta atenção que agora vem a parte forte. E diz assim o versículo 12. Aí o Zacarias ficou muito temeroso por aquilo tudo que está acontecendo, mas você só vai experimentar quem fica, tá, pessoal? Só vai experimentar isso aqui quem permanece. Quem desiste e não consegue superar o tempo, que tem gente que não aguenta na igreja nem 1 hora de culto. Você concorda comigo? Que dirá esperar um tempo para receber uma bênção. Tem gente que quando dá meia hora de culto, a pessoa já está assim, ó. Meu Deus do céu, não vai acabar esse negócio. Você imagina esperar uma bênção. Nunca vai receber de Deus. Não vai porque a gente não tem tempo. A gente é a geração dos 30 segundos do micro-ondas. O Reels que a gente assiste no celular tem que ter 30 segundos. A gente já quer ir para o próximo. A gente não tem tempo para Deus. A gente quer as coisas rápidas. A gente quer que as coisas aconteçam na nossa hora. E se não acontece na nossa hora, a gente desiste. Ah, não, isso é muito demorado. Ah, não, esse negócio é muito demorado. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho que ir lá, eu tenho que correr, eu tenho que fazer. Ah, já era. Isso nunca vai funcionar com o Criador. Nunca. Mas daí, o Zacarias estava lá e continuou servindo a Deus. Apareceu o anjo e ele ficou com temor. Olha o que o anjo disse. E o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Para aqui. Quando o Zacarias escutou, não temas porque a tua oração foi ouvida, você acha que o Zacarias e a Isabel só oravam por filho? Quem acredita que eles oravam por outras coisas? Então deve passar um monte de coisa na cabeça deles, né? Pô, a tua oração foi ouvida. Sei lá, eles estavam orando por Israel, estavam orando, sei lá, pelo povo de Deus, orando por alguém. O Zacarias deve ter pensado: caramba, vou receber uma palavra poderosa. E aí o anjo falou assim, ó: Isabel, tua mulher, dará luz a um filho e porás o nome de João. Não, você diz... ok. Você diz amém porque já conhece a história. Nós já conhecemos. Só que ela estava velha, irmão. A mulher estava velha. Pensa numa vovó de 100 anos. E pensa num cara de 100 anos de idade. Pensa em duas pessoas bem velhinhas. Oh, meu filho, tudo bem. Quando Deus falou, a tua mulher vai ter um filho, você sabe o que ele falou para o anjo? Olha o que ele falou para o anjo lá no versículo 18. Mas como? Qual foi a primeira coisa que ele falou para o anjo? Mas como que eu vou saber isso? Eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Nós somos dois velhos. Você sabe o que ele falou para o anjo? Ele falou assim, ó: já passou do tempo, o senhor errou. O senhor tinha que ter aparecido antes, caramba. Não vai dar. Isso não vai funcionar. Já passou do tempo. Agora eu te pergunto, Deus precisa do meu tempo? Deus precisa da minha condição física? Deus precisa? Não. Deus só precisa de uma coisa: que você orou, você creu e Ele falou contigo. E Ele vai cumprir na hora que Ele quiser. E outra, de vez em quando Ele pega momentos da minha vida e da sua vida que a gente não tem condição nenhuma. Porque quanto menos condição você tiver, mais Ele vai ser glorificado. Quanto mais condição nós temos, menos Ele é exaltado. Deus vai ser muito mais exaltado quando a gente não tem condição nenhuma. Aí as pessoas vão dizer: só Deus. Só que até esse tempo eles estavam sendo envergonhados. Era vergonha. Você acha que o pessoal não cochichava dele? Dizia assim, ó: nossa, Zacarias serve a Deus e é um amaldiçoado, não tem filho. Pô, Isabel faz tantos anos. Será que eles estão em pecado? Será que eles fizeram alguma coisa errada? Porque ele é sacerdote e ela é esposa de sacerdote. Eles estão nessa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Muitas vezes é um tempo de cumprimento. E Deus vai fazer na hora que Ele quiser, aleluia. Voltando lá onde o anjo falou daqui a pouco eu vou voltar aqui para o versículo 19, tá? Mas agora vamos para o versículo 13. Então o anjo disse: ô Zacarias, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho e lhe porás o nome de João. Você viu já que a resposta dele não foi boa, né? Você viu que a resposta deles: não tem como, já estou velho. Agora a gente não tem mais condição. Para que ele estava falando isso? O próprio Deus. De vez em quando a gente quer, sei lá, a gente não acredita em Deus. E olha que ele tinha orado por isso, hein? E olha que ele tinha orado, porque o anjo disse: a tua oração foi ouvida. Só que, como eu te falei, a gente engaveta. A gente engavetou aquilo.
A gente engavetou, a gente não acredita mais. A gente orou tanto, a gente teve muito foco. Não aconteceu, a gente perde o foco. A gente engaveta, deixa lá. Mas Deus, ele abre esse processo na hora certa. Tá. Aí o que aconteceu? Aí ele vai falar assim, ó, aí terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, quando essa bênção nascer na sua vida, um monte de gente vai se alegrar. E vai ter prazer. E agora vem a parte que eu queria chegar. Porque ele será... Qual foi a palavrinha que eu mandei você sublinhar lá em Hebreus 10, no versículo 35? Qual foi? Grande. Olha ali, ó. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque tem grande e avultada recompensa. Olha aqui para cá que eu vou te profetizar. Quando alguma coisa há muito tempo você está buscando na sua vida, e está demorando muito, e você orou, buscou, e até você já deixou aquilo ali meio que de lado, mas continuou servindo a Deus, na hora que vier vai ser grande. Tudo aquilo que demora mais do que o normal, quando vem, vem grande. Nunca vem normal. Porque aquilo ali é uma coisa que Deus queria fazer naquele tempo, naquela hora, naquele momento. Por isso que ele disse, né, o anjo, quando ele for nascer, voltando lá, né? Porque ele dará prazer, alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, que vai ser o João Batista, né? E ele será, pessoal, grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E o Zacarias aqui, ó, olha a cara do Zacarias. Mas isso eu já tinha orado há outro tempo, ué. Isso eu orei em outra época, não mais, já tinha esquecido esse negócio. E eu acho que de repente Deus abençoa a gente quando a gente esquece, sabe? Eu de vez em quando tenho a impressão disso, que depois que a gente desencanou do negócio, não desistimos de Deus. Nós não desistimos de Deus. A gente continuou servindo a Deus. Mas a gente desencanou do negócio. Parece que depois que vem o negócio, né? E aí diz assim, ó, porque ele será grande, já li esse versículo, vai próximo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E que mais? Irá diante dele o espírito de virtude de Elias. Então ele teria o poder de Elias, de converter as pessoas. Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E até hoje nós somos batizados nas águas, com o batismo de quem? De João, exatamente. E, inclusive, quem foi batizado com o batismo de João Batista? Pô, caramba, Jesus, o nosso mestre, foi batizado por ele. João Batista veio antes de Jesus Cristo, aleluia. Tá, aí o João falou o que eu te falei. Ah, mas eu não estou acreditando mais. Olha, se o senhor me tivesse me dado outra palavra, mas essa não tem como. Como é que vai acontecer? Eu já estou velho, isso não tem jeito. Não tem. Porque a gente, sabe, a gente é muito lógico. A gente é muito calculista. A gente calcula demais. Ele calculou, estou velho, já passou o tempo. Aí sabe o que o anjo falou? Ele falou assim para ele agora. E respondendo o anjo, eu sou Gabriel, e que assisto diante de Deus. Ele era como se... Esse anjo é um anjo, Gabriel, ele trabalha junto com Deus. Tipo assim, ó, o gabinete... Fala para você entender. Né? O gabinete de Deus é aqui, aqui é a mesa do Todo-Poderoso, o trono. E o Gabriel está aqui. Ele está junto de Deus. Junto de Deus. E ele disse assim, ó, eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus, e eu fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. É alegre, você ficar alegre, caramba! Era para você ter ficado alegre, você ter dito amém, glória a Deus e aleluia. Era para você ter saído daqui confessando e falando, olha, o anjo apareceu para mim e vai nascer o João. Você tinha que ter saído daqui assim, mas você falou essa besteira? Então é o seguinte, vai acontecer contigo, ó. E todavia você vai ficar mudo. E não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, até que ao tempo aí, ó, até o seu tempo onde se cumprir. Olha para cá todo mundo. Não adianta só eu pregar, você tem que sair da igreja confessando o que eu preguei. Porque se eu prego uma mensagem poderosa e você sai lá fora na porta dizendo assim, palavra forte, mas nada a ver. Acabou, irmão, acabou. Você matou o que eu preguei. O anjo disse, ele é muito importante, mas muito importante para Deus. E Deus escolheu que venha nascer através de vocês dois. Deus quer tirar a vergonha de vocês não podem ter filho. E Deus quer exaltar esse rapaz, para que ele abra os caminhos para o Senhor. Mas Deus não quer que você mate ele. E se você falar coisa negativa, se você confessar o contrário daquilo que eu falei, você vai matar. Você vai abortar essa criança, então você vai ficar mudo. Então como é que o João Batista, como é que o Zacarias saiu do templo?
Falavam com ele e fazia assim, ó. Não conseguiu falar. Sabe quanto tempo ele ficou? Ele ficou há praticamente 10 meses, ou 9 meses. Ele ficou de 10 a 9 meses mudo. Ele perdeu a faculdade da fala. E por que ele perdeu a faculdade da fala? Para não matar o João. Porque era uma palavra de Deus e Deus queria muito que ele nascesse. E nasceu ou não nasceu? Na hora que eles queriam? Não. Não vai nascer na hora que tu quer. Vai nascer na hora que Deus quiser. E na hora que Ele quiser, aquilo que você orou, Ele falou contigo, vai nascer e vai ser grande e vai ser uma bênção. Diga aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Pronto. Glória a Deus. Quem vai aprender a resistir um pouco mais o tempo? Então a vitória vai ser sua. Vamos ficar em pé que a gente vai orar agora. Todo mundo em pé que nós vamos orar. Eu podia pregar outras tantas mensagens para você na Bíblia Sagrada sobre isso, mas eu escolhi essas. Tá? Quem vai orar junto comigo agora em nome de Jesus Cristo? Ai, pastor, de vez em quando eu não aguento esperar, pastor. É tão difícil aguardar, é tão difícil. Não é fácil. Porque de vez em quando você escuta outras pessoas falando abobrinha a teu respeito. Você não sai dessa igreja, cadê o negócio lá que você falou que ia acontecer? Você está sempre na igreja, você fica pregando que Deus cura, olha como é que você está. Você fica falando que Deus prospera, olha a tua vida financeira, como é que está. E aí você fica até com vergonha, de vez em quando dá até uma raiva. E o diabo quer que você fique com raiva de Deus e do templo. Primeiro que você fique com raiva do templo, porque se você não vier no templo, você vai parar de escutar a palavra. E depois ele quer que você fique com raiva de Deus, porque se você não escutar mais Deus, você perdeu a benção. Agora você vê que coisa maluca? O Zacarias não acreditava mais. Mas eu vou dizer de novo para você nunca mais esquecer. Foi você que engavetou o negócio. Deus não engavetou. Foi você que colocou lá de canto esse negócio. Deus, Ele continua com o pensamento em pé. Mas quando? Quando Ele quiser. E não esqueça disso. O menor virá a ser 1000. E o mínimo um povo grande. E eu, ao seu tempo, farei prontamente. Quando Ele meter a mão, Ele vai fazer. Não esqueça. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Tudo. Tudo tem a hora certa, o momento certo. E de vez em quando eu forço, o negócio não é. Mas quando Deus quer, é na hora que acontece, ponto, e já acabou. Amém? Humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, que ao tempo dele Ele vai te exaltar. No tempo dele. E muitas vezes até um tempo que você não tem condição nenhuma. Aí que você vai ter que dizer assim, mas agora. Até vou falar ministerialmente agora, né? Tem meninos aqui que estão fazendo a obra de Deus. Geralmente o ministério de um grande homem de Deus explode e estoura quando ele já é velho. O cara é bem velho. O cara lutou, pregou, sabe, aquele negócio todo. E nem ele via sinais, mas não via tantos sinais quando ele vê quando o cara chega ali aos seus 60, 70, 80 anos. Quando o cara está preparado, Deus faz assim, ó, pá, vem! E começa a vir com força. Eu creio, irmão. Quando eu tiver com o meu cabelo bem branquinho, minha barba bem branquinha, quando eu botar o pé no altar, botei o pé no altar, vai começar a saltar as pessoas de cadeira de roda e começar a sair correndo, caminhando. E eu estou me preparando, mano. Estou me preparando. Eu ainda, claro que já vi pessoa de cadeira de roda ser curada. Já vi pessoa com câncer ser curada. O Manuel tem gravado, e cada testemunho lindo, né, Manuel? Mas isso aqui que está acontecendo comigo hoje é só uma pontinha do que vai acontecer no final do meu ministério. No final do meu ministério, irmão, você vai ver o que vai acontecer. E aí você diz, mas agora que já está no fim. Agora que praticamente você é fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto menos condição você tiver, quanto menos você achar que é você que faz, mais Deus vai ser exaltado. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Pai, nós estamos entrando em oração. E nós ouvimos essa palavra, e nós estamos entendendo, e nós não vamos perder o foco. Nós sabemos que aquilo que o Senhor nos prometeu, nós sabemos que aquilo que o Senhor nos disse, naquilo que nós focamos e oramos, pode não estar acontecendo agora, mas nós vamos continuar. Nós vamos continuar, nós vamos insistir, Senhor. Nós não vamos abandonar a nossa fé. Nós não vamos rejeitar a nossa fé, que tem grande avultado galardão. Porque ainda um poucochinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Mas se tardar, espera. Porque a visão muitas vezes ainda é para um tempo determinado.
De repente você nem pensava que isso ia acontecer com a tua vida e está acontecendo agora. E hoje, quem sabe, Deus veio confirmar aquilo que você já pensava. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho direito? Tá sim, tá. Você não abandonou o templo, você não abandonou Deus, você continuou no mesmo ministério, você continuou firme. Várias vezes o demônio tentou desvirtuar a tua cabeça, várias vezes o diabo tentou soprar no teu ouvido. Aí o que adianta ir na igreja? O que adianta ir nesse ministério? O que adianta você servir a Deus? Olha só, não está fluindo, não tem nada a ver com igreja e ministério. É o tempo de Deus. E agora você está maduro, está amadurecendo. Agora está chegando a hora de você receber grandes coisas do Senhor. E quanto mais fraco eu sou, mais Deus é forte na minha vida. Mais Deus é forte. Quanto mais você acha que você é forte, que você pode, menos Deus é glorificado. Ainda você não está preparado. Oh, aleluia. E se existe uma força das trevas que está impedindo você de ser abençoado, eu repreendo essa força agora. Eu digo: mal, sai da vida dessa mulher, mal, sai da vida desse homem, sai da vida dessa pessoa. Você não pode permanecer, você não pode ficar. Muitas vezes é um espírito maligno, satânico, diabólico, que impede essa pessoa de ser abençoada ou de ser bem sucedida. Mas eu repreendo isso agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a partir de agora, toda a força das trevas, toda a força do diabo agora pode soltar essa vida. Vamos, em nome de Jesus Cristo. Eu não estou mandando, não estou pedindo, eu estou mandando agora. Pode soltar, solta a coisa maldita, solta essa vida agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo aquilo que não é de Deus, suma, desapareça. Hoje começa a cair por terra toda ação maligna, toda ação diabólica, tudo aquilo que não era de Deus, a partir de agora solta, sai, bate em retirada, não fica, não permanece. Pega todo o teu mal dessa vida agora. Vamos agora. Sai, você que está encostado, demônio. É você que está trancando o plano de vida dessa pessoa. É você que está trancando esse processo. É você que está trancando isso. É você que impede na mente, no espírito. É você que impede no corpo. É você que impede essa vida de ser abençoada. Sai, pega todo o teu mal a partir de agora. Sai dessa vida, vai embora, em o nome de Jesus Cristo. Levante as mãos para receber as bênçãos de Deus agora. Fale para Deus: Deus, eu não vou desistir nunca do Senhor. Fala isso: Deus, eu não vou sair nunca da igreja. Não, eu vou continuar que nem Zacarias, no templo e te servindo, no templo e te servindo, de dia e de noite. Eu nunca vou colocar em enquete se eu estou em santidade e se vale a pena a santidade. A santidade vale a pena, ainda que aparentemente hoje eu esteja sendo envergonhado. Alguém pode de repente jogar na sua cara e dizer: cadê o teu Deus? Você faz tudo certo e olha para a tua vida. Calma, continua servindo a Deus. Fala em voz alta comigo: muitas vezes não é pecado, não é um erro que eu cometi, é o tempo de Deus. Exatamente. Não é o teu pecado que não está deixando você ser abençoado. É o tempo, é o momento. E hoje Deus chamou você para vir aqui para dizer para você que está chegando a hora de passar a régua e fechar a conta e você ser abençoado. E você diz: obrigado, Jesus. E aplauda o mais forte que você pode a Ele. O mais forte que você pode ao Deus Todo-Poderoso. Diga: eu recebo essa palavra.